Bom dia, meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito Dá Bom Dia a Cavalo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo é uma expressão, creio eu, lusitana. Ela foi parar no Nordeste e foi levada para o Norte e foi levada para Altamira e foi falada por Mestre, pai de Ernest, filho de Ernesto Virgílio, que era um mascate sem ser sírio nem libanês. Eu não sei se ele tinha ascendência sírio-libanesa. O que sei dizer é que Virgílio Ernesto andava com uma mala de couro. Agora andava por onde? Eu não sei se ele andava lá pelos povoados de Altamira mesmo, sabe? E se ele veio, a família dele, o pai dele veio do Nordeste perambulando, sabe? Vindo talvez pelo Maranhão, entrando pelo Maranhão no Pará e vindo parar no Rio Xingu, no Médio Xingu. Mas assim, hoje a FM, sim, então quem fala muito dá bom dia a cavalo é uma expressão típica, né, aí, né, do vocabulário nordestino, certo? Talvez lusitano, para não ser injusto, com quem fala essa expressão aí no resto do país. Mas a efeméride de hoje, o dia importante de hoje, a data de destaque de hoje, 31 de outubro, foi há um ano atrás, digo melhor, foi em 2016, digo melhor, em 2013, a eleição de Dilma, a presidente Dilma, eleita presidente, né, para governar o país, né, foi a primeira mulher presidente do país, certo? E veio através do Partido dos Trabalhadores e das ideias que povoavam a cabeça de Lula e dos seus assessores sociais, né, humanistas, né, talvez Frei Beto, sabe lá quem foi que deu a ideia a Lula, né, de indicar Dilma, né, que foi uma guerrilheira, foi uma militante no regime militar, certo? Empunhou armas, não sei se fez combate, né? Mas foi uma militante que combateu o regime militar iniciado em março de 2014. O pessoal fala 31 de março, né? Mas na verdade o dia, salvo engano, foi 1º de abril, mas para não cair, né, no dia da mentira, o evento, certo, recuaram a efeméride para o dia 31, certo? Mas Dilma carrega essa responsabilidade de ter sido a primeira mulher a governar um país de relevância como o Brasil, com território, população e riquezas de todas as ordens, né? Principalmente a riqueza cultural do seu povo, né? E provavelmente ela foi destituída do cargo por conta do conservadorismo da sociedade nacional, a sociedade desse nosso país, tá certo? De um congresso reacionário, de um congresso venal, liderado por Cunha, Eduardo Cunha, e por Michel Temer, e pelas forças que compunham com eles o mercado financeiro, ali a Faria Lima, né? E, enfim, a Faria Lima, ali Wall Street, enfim, tá certo? Que hoje governam o mundo, presidem o mundo com a força da grana, certo? A força da grana que faz a alma deles, o monstro da alma deles pairar sobre ali, né, além da atmosfera, sabe, olhando para todo mundo e mandando e desmandando e matando, como faz hoje lá na Palestina, tá certo? E o fato é que vivemos uma situação de luta de classe. Dilma foi eleita por um partido de proletários, né, de trabalhadores, tá certo? Se opondo aos burgueses nacionais, aos oligarcas nacionais, aos oligarcas da República Velha, de donos de fazendas, sabe? E, enfim, né, que substituíram no poder os nobres lusitanos, que foram obrigados a deixar, né, aí o poder político, certo? Derrubados por um militar, um Marechal Deodoro, tá certo?
Mas o fato é que, mesmo numa república agrária, num território agrário, num país agrário como o Brasil, na época, certo? Hoje, aliás, nós não mudamos nada, certo? O Brasil guarda muito da Rússia agrária também do tempo de Lenin, sabe? Mas o fato é que aqui nós vivemos a dimensão de luta de classe. E nos últimos dias, palavras que ganharam relevância de categorias analíticas foram as palavras colonialismo, apartheid, holocausto, sionismo, genocídio, racismo, limpeza étnica e outras coisas mais, tá certo? E tudo começa, essa coisa aí, com o Estado de Israel sendo formado em 48, e de lá para cá ele não parou. Eu estou aí com a tela armada ali para falar, indicando, né, a palavra holocausto que eu citei aqui, certo? Citei a palavra holocausto ao lado de apartheid, e a ideia é comentar alguma coisa a respeito de cada uma dessas categorias analíticas, e vou me deter nesse momento na palavra holocausto, tá certo? Estou com um texto em mão. Esse texto foi extraído na internet, no Google, do site Diversitas, FEFELESH, USP, a FEFELESH é Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP de São Paulo, tá certo? E quem produziu esse material foi o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, designado Diversitas. E eles dão para nós uma ideia do que é holocausto. Aqui na tela da TV está dizendo que o holocausto, de acordo com o Wikipedia, é conhecido também como Shoah, deve ser em hebraico, né? Foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aí está fazendo referência só aos judeus, mas nós iremos ver que, na verdade, o Holocausto foi um acontecimento, foi uma medida política adotada pelos nazistas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Eu não sei porque Hitler se invocou com esse povo aí, sabe? Né? Invocou com o povo e com certos grupos de gente aí, sabe, e resolveu concentrar esse pessoal em campos de extermínio, sabe, e foi para cima. Não bastaram as guerras, né, a força das armas, dos tanques, das bombas, dos canhões, certo, dos aviões jogando toneladas e toneladas de bombas na cabeça das pessoas, tá certo? Eles foram mais além e decidiram prender pessoas em campos, né? Concentrar pessoas em campos fechados, tá certo? E ali assassinar essas pessoas, certo? Se fala que foi genocídio, né? Que esse esforço foi um esforço de liquidar com certos grupos humanos por questões ideológicas, certo? Genocídio, a palavra genocídio tem aí duas estruturas significativas, né? Que é geno e sídio, né? Sídio lembra que dar é matar, né? E geno lembra etnia, né? Lembra deve ser uma categoria antropológica, né? Mas assim, Holocausto ou Shoah é uma palavra hebraica, como eu admiti, né? Significa, ao pé da letra, destruição, ruína, catástrofe, tá certo? Um holocausto é uma destruição, uma ruína, catástrofe de pessoas, né? De culturas, né? E é utilizado para denominar o fenômeno da destruição sistemática, né? Através de perseguição, exclusão socioeconômica, expropriação, trabalho forçado, tortura, guetoização, né, e extermínio de 6 milhões de judeus na Alemanha e da Europa ocupada entre 33 e 45. Novamente aqui o texto fala de judeus, certo? Pelo regime, quem causou isso aí foi o regime político do partido político nazista, né, o regime nacional-socialista, desempenhando o aprimoramento da técnica a favor do assassinato em massa. Veja que cientistas profissionais da área de medicina se dedicaram a desenvolver técnica para assassinar
né, poderia muito bem aglomerar essas pessoas aí num buraco e detonar, sabe, com uma bomba, sabe lá o que, como fizeram os estadunidenses nessa mesma Segunda Guerra, lá em Hiroshima e Nagasaki, certo? Que arremessaram 2 artefatos, né, sobre a cabeça dos japoneses, tá certo? E ali mataram cerca de 80 mil numa levada e quase 130 ou 140 mil noutra, tá certo? Eles poderiam ter feito a mesma coisa, mas aí os nazistas se deram ao requinte de desenvolver técnicas, né, para eliminar, né, as pessoas que estavam ali prisioneiras no campo. O assassinato em massa, né, um papel importante na dimensão e eficiência do extermínio. Esses 6 milhões de vítimas representavam 65% da população judaica europeia na época, né, e 30% da população judaica no mundo, certo? Então, na Europa, 65% dos judeus que residiam na Europa foram ali, né, vítimas, né, desses assassinatos, né? E 30% da população mundial, né? Esses 65% correspondiam a 30% da população mundial. E o Holocausto, diz o texto, tornou-se símbolo representativo da barbárie do século XX. A palavra, o termo, tem origem no grego, holocauston, e conotação bíblica, né? Então o termo busca, né, raízes aí, semânticas, né, linguísticas no grego, né, mas a conotação, uma derivação de sentido, ela é bíblica, né, significando sacrifício, né? Eu estou me lembrando aqui, não sei se o Abraão levou o holocausto de Abraão, me parece que Abraão levou, não, que ele levou, diz a Bíblia, né, o seu filho a um sacrifício, isso corresponde, tá certo? Agora, saber se aquela situação de Abraão e seu filho correspondia a um holocausto, um sacrifício, é uma coisa de verificar. Na tradução grega da Bíblia, essa palavra holocausto foi usado, né, para a palavra hebraica olé, para corresponder à palavra hebraica olé, né, e que designa um tipo de sacrifício dedicado a Deus. Estou pensando aqui em Abraão novamente, certo? Apresentando o mesmo significado entre os antigos hebreus. Pela sua significação, a palavra holocausto é considerada inapropriada. Está dizendo aqui que pela significação é inapropriada, mas ela adquiriu historiografia e literatura no sentido histórico expresso por Shoah, né, do hebraico, né, para traduzir aquilo que nós vimos de destruição, ruína e catástrofe, né, para o povo, para os grupos humanos que foram perseguidos, né, e assassinados. A historiografia também utiliza o termo Auschwitz para expressar o fenômeno do Holocausto, por Auschwitz ter sido o maior campo de assassinato. Então, Auschwitz foi o que? Um campo onde foi Auschwitz? Vamos verificar isso depois aí, tá certo? Foi na própria Alemanha ou foi na Polônia, né? É coisa de verificar. Foi um processo que evoluiu por etapas, mas não foi um processo linear. Primeiro se definiu quem eram os judeus. Em seguida, os judeus foram excluídos econômica e socialmente, expropriados, confinados em campos de concentração e guetos, deportados e assassinados. Então, primeiro se definiu, né? Então, quem vai para o sacrifício? Quem é que vai aí, sabe? Ideologicamente, quem tem responsabilidades no que a Alemanha passou ou vem passando? Aí disseram, são os judeus. Então, é esse povo aí que a gente vai, né, dar um tratamento especial nele, né? Então, se foi em cima do patrimônio que eles tinham, de propriedades. Eu lembro de um filme onde, numa cidade polonesa, os judeus eram denunciados às autoridades, eles eram retirados da casa que moravam, das propriedades que moravam, perdiam todos os bens. Em seguida, poloneses, alemães, certo, se apropriavam do imóvel, né? E é por isso que ele fala aqui, né, que houve assim, esse movimento em etapas, né? Houve essa exclusão econômica, né, econômica e social.
E depois o passo seguinte era, né, levá-los de trem e de outras formas de transporte para campo de concentração, ou então isolá-los em guetos, como foi o gueto de Varsóvia, famoso, né, onde eles eram fechados em guetos, eram obrigados a usar números utilizados em plaquetas e fitas, né, colocadas nos braços, né, ali indicando o número, tá certo? E agora, recentemente, na Palestina, se apropriando da simbologia e da força, né, dessas representações, os sionistas em Israel produziram fitas e amarraram nos braços para lembrar, puxar para si, dizendo que eles são vítimas de antissemitismo, são vítimas de holocausto, aquela coisa toda, certo? Aqui fala que as mortes nos campos de concentração se davam, ou nos guetos, se davam por fome, doença, fuzilamento, tortura ou uso de gás. Hoje, ali na Palestina, né, o que está acontecendo? Né? Se está implorando que Israel abra ali, tá certo, entradas tem um nome que não vem agora, certo? Para que caminhões possam penetrar no território e levar comida, levar água e combustível, levar remédios, sabe? Se tem notícias de que crianças, aí o pessoal apela logo para crianças para dizer que cirurgias hoje, e as crianças são a maior parte das vítimas, né, do bombardeio por aviões israelenses, né, e as crianças são levadas para o hospital e ali são submetidas a procedimentos cirúrgicos, né, de recuperação, quem sabe de corte de braço e de perna, entendeu? E aí feito a sangue frio, porque não tem mais anestésico, certo? E então, no tempo ali nos campos de concentração nazistas, né, a primeira forma, né, de matar era através da fome. Aí depois as doenças que se espalhavam, certo? Havia também fuzilamentos, tortura e uso de gás. Num documentário que eu assisti, os prisioneiros eram obrigados a subir em caminhões fechados, cujos escapamentos da fumaça do motor era jogado para dentro, lá ali, sabe, do recinto fechado onde eles estavam, certo? Na carroceria do caminhão, e faziam um passeio, sabe? Eles iam se intoxicando com a fumaça, né? Com os gases da fumaça dos caminhões, do óleo diesel, certo? E chegava um momento que eles calculavam que estava todo mundo morto, eles, sabe, voltavam para o campo, né? Aqui fala de historiadores que relatam, né, que documentam né, esses eventos aí, e ele fala aqui, está dizendo que Goethe, Ali e Wolfgang Benz e Hans Mommsen diz que a perseguição aos judeus, aqui estão sempre falando dos judeus, né? Mas vamos ver adiante que além dos judeus havia outros grupos étnicos, né, que também foram perseguidos por Hitler e pelos nazistas. Ocorreu em 4 etapas, né? Aqui está dizendo que a perseguição se deu em 4 etapas. De 33 a 35, de 1933 a 1935, a primeira foi a discriminação e início da exclusão da vida pública. O que nós falamos hoje de apartheid e de racismo, né? A mesma coisa que está acontecendo hoje lá na Palestina. Com medidas de proibição do exercício de profissões liberais. O pai de Marx, por exemplo, né, eu acho que ele estava na Alemanha, certo? Foi obrigado, ele era advogado, né, e para poder exercitar, né, o trabalho que ele tinha, né, de operador do direito, teve que se batizar no catolicismo para poder afastar a discriminação, né, afastar o racismo. Com medidas como proibição do exercício de profissões liberais, que eu acabei de dizer, dei exemplo o caso do pai de Marx, de Karl Marx, de frequência a escolas e universidades ou de boicote contra lojas judaicas. A segunda fase compreende os anos de 35 a 38, com isolamento e desgradação. Eu não sei o que é desgradação, que se inicia com as leis de Nuremberg, segundo as quais os judeus deixavam de ser considerados cidadãos e eram proibidos de casar com arianos sob pena de morte. Certo? Então eles eram isolados e degradação. Certo?
Degradação é reduzir a situação de inferioridade, né? Então eles eram isolados, degradados, né? E havia leis que determinavam isso, né? E eles deixavam, os judeus então eram deixados de ser considerados cidadãos, embora tivessem nascido no território germânico, certo? Alemão, e eram proibidos de casar com outros alemães entre si, tá certo? É o que a gente chama de apartheid, a gente pode ver apartheid nisso aí, certo? E se fizesse, né, podiam sofrer pena de morte. A terceira fase se deu de 38 a 41, né? Aí já estamos aí no entre meio da guerra, a guerra se deu a partir de 39, né? E essa medida começou em 38, de 38 a 41, quando se deu a Noite dos Cristais Quebrados. O primeiro pogrom é do século XX, né? E marca o início da violência física em massa contra os judeus e da deportação para os campos de concentração. 30 mil judeus alemães e austríacos foram presos e deportados a campos de concentração pela Gestapo. Nesse momento, os judeus foram completamente banidos da vida econômica na Alemanha. As propriedades judaicas foram colocadas em contas e confiscadas pelo Estado. Nesse período eclode a Segunda Guerra Mundial, eu falei, em 39, a expansão do espaço vital da Alemanha nazista, o aumento das vítimas dos campos e se inicia o confinamento em guetos dos judeus. A quarta e última fase é de 41 a 45, é a da solução final. 45 já é o final da guerra, certo? E que chama a solução final da questão judaica, ou seja, do extermínio em massa pela Einsatzgruppen, operações móveis de assassinato, um comando da SS, as Schutzstaffel, tropas de defesa, e nos campos de extermínio, todos localizados na Polônia, onde se concentrava a maior concentração populacional judaica da Europa. Os campos de extermínio, então, vai falar aqui de Auschwitz na Polônia, então, tá certo? Me corrigindo e esclarecendo. Os campos de extermínio eram Sobibor, Treblinka, Chelmno, Auschwitz e Majdanek. Um professor recentemente, num vídeo, certo, em que ele rebate uma participante de uma palestra, de uma plenária, certo, ao vivo, certo, ele rebate, era um professor, salvo engano, formado em ciências sociais, né, e deve ser uma pessoa de renome para poder fazer aí uma palestra, né, e que adquiriu assim, né, publicidade, né, e foi gravado no vídeo, né, e ele fala que o pai dele foi... ele se posicionava contra aqueles que estavam ali naquele recinto, né, que defendiam Israel, tá certo, acusando o professor de antissemita, né, e ele rebate a menina que se põe a chorar, tá certo, e onde ele diz que ele não vai mais, sabe, ficar calado, tá certo, que as lágrimas daquela menina eram falsas, sabe, eram lágrimas de crocodilo, a dor era dele, o sofrimento era dele pela perda dos pais, que foram massacrados em campo de concentração. O pai em Auschwitz e a mãe justamente nesse campo aqui que eu acabei de ler, Majdanek. Sendo estes dois últimos, Auschwitz e Majdanek, também campos simultaneamente de concentração, trabalho forçado e extermínio. Então os pais daquele professor ali, tá certo, foram separados e levados para dois campos distintos, onde se praticavam concentração de pessoas, trabalho forçado e extermínio. Veja que na entrada de Auschwitz, salvo engano, né, tem lá aquela frase, somente o trabalho liberta, certo? Há autores que também consideram o campo de Jasenovac, na Croácia, como campo de extermínio. Então veja que quando se fala de campo de concentração, tá certo, dizer a mesma coisa que campo de extermínio. Hoje ali na faixa de Gaza, certo? A faixa de Gaza é toda cercada, sabe? Quando se olha o mapa ali, né, da faixa de Gaza, é incrível isso, né? É uma faixa que faz ali fronteira com o Estado de Israel, por assim dizer, tá certo? É uma faixa por direito de palestinos, né? É uma faixa de terra, um território de palestinos, mas ali imprensado contra o mar pelo território de Israel, tomado aos palestinos em 48, tá certo? E
Essa faixa, hoje, pelo que diz, ela é toda cercada. Quando se fez o Hamas fez o ataque, né, uma rave, havia uma rave sendo realizada ali perto da faixa de Gaza, tá certo? E o Hamas saiu de dentro da faixa de Gaza com um trator, certo? Uma pá, uma empilhadeira, sabe? Ou uma escavadeira, e se arremessou contra o muro, o muro de, talvez seja de arame, eu não sei como é que é aquela coisa, seja metálica, né? Só sei dizer que o relato de ouvido, né, que essa escavadeira se arremessou contra, jogou embaixo, né, a cerca, sabe? E por ali passaram os militantes que foram, né, atacar os que estavam lá, mais de 1.000 pessoas numa rave, certo? Num festival de música eletrônica. Mais recentemente, a historiografia também inclui as demais vítimas do nazismo ao conceito de holocausto. É o que eu estava dizendo, né? Por ora se vinha só mencionando os judeus, né? E agora aparecem outras vítimas que não judeus, né? Outras vítimas do nazismo que não judeus ao conceito de holocausto, ao conceito de destruição, né? Ao conceito de sacrifício humano, de morte, de assassinato, enfim, de extermínio, como quiser. Podemos dizer que o holocausto significa extermínio, né? 1,5 milhão de opositores políticos, sobretudo comunistas e social-democratas, também foram incluídos aí dentro do holocausto. 3 milhões de prisioneiros de guerra. Veja, 3 milhões de prisioneiros de guerra. Vejam aí, tá certo? 3 milhões de prisioneiros de guerra. Não sei se aqui desses... Sim, 3 milhões de prisioneiros de guerra. Vai ver que tinha ingleses no meio, sabe? E franceses, sabe lá mais quem aí, sabe? Russos, talvez, né? 3 milhões de prisioneiros de guerra também foram mortos por conta do Holocausto, certo? 20 milhões de russos, centenas desses russos aí, incluídos na categoria de inimigos políticos e prisioneiros de guerra. 600 mil sérvios, 500 mil Sinti e Roma. Sinti e Roma é o equivalente a ciganos, né? Também, além dos judeus, e vamos ver depois, pessoas aí de grupos, né? Grupos de homossexuais também foram, né? Incluídos no rol de vítimas, né? Desse extermínio chamado Holocausto. 200 mil poloneses, 200 mil maçons, nem os maçons escaparam. 70 mil deficientes físicos e mentais, 15 mil homossexuais, tá certo, como eu falei, 5 mil testemunhas de Jeová, né? Uma denominação evangélica, além dos denominados associais e dos negros, tá certo? Os associais, quem são os associais, né? E os negros, tudo bem, se sabe por quê, né? Utilizamos, diz o texto, o termo Sinti e Roma, porque o termo cigano, zigainer, tornou-se pejorativo e por isso a historiografia utiliza os termos Sinti e Roma, os dois maiores grupos de ciganos da Europa, sendo o primeiro, Sinti, o de ciganos não nômades, estabelecidos na Alemanha há 6 séculos, e o segundo, Roma, ciganos nômades, cuja maioria tem crença católica. E nesse ponto aqui faz lembrar o personagem John Wick, né, que era cigano, né, ele procura num certo momento, acho que é em John Wick 3, né, onde ele procura ajuda, né, depois que ele, né, cai em desgraça, perde o direito de se hospedar no Hotel Continental, sabe, e começa uma perseguição brutal contra ele, né, e ele procura ajuda e termina procurando a matriarca dos Roma, né, e ali, sabe, ele consegue dar encaminhamento para o seu problema, tá certo? E sobreviveu, tá certo? Eu já assisti ao John Wick 3, falta assistir o 4, né? O texto continua dizendo que há diferença entre as políticas nazistas direcionadas aos diferentes grupos de vítimas, tá certo? Então veja que havia diferentes grupos de vítimas, né? E as políticas nazistas também tinham conotações diferentes, tinham assim, né, direções diferentes, né?
Houve uma política de extermínio total contra os judeus, veja, extermínio total contra os judeus. Sinti e Roma, certo? Eufemisticamente denominada solução final da questão judaica. Endolessung der Judenfrage. Estou me arriscando a ler alemão porque eu fiz, salvo engano, 2 períodos de alemão. Então veja, contra judeus e ciganos, certo? A solução final foi, né, a opção política né, designada. E solução final da questão cigana. Então veja, vou reler aqui, tá certo? Houve uma política de extermínio total contra os judeus, Sinti e Roma, designada eufemisticamente solução final da questão judaica e solução final da questão cigana, certo? 2 soluções finais, né? Uma para os judeus e outra para os ciganos, tá certo? Os eslavos fizeram parte da política de extermínio, também foram exterminados, mas não do extermínio total, como no caso de judeus e ciganos. Os eslavos são aquele povo que é ali da Rússia, ali, sabe? Daqueles países ali, sabe? Eu não sei se pega ali a Europa Central, tá certo? E o leste ali na direção da Rússia, certo? Eslavos deveriam também sobreviver, mas para se tornar escravos do Estado nazista. Era essa a ideia, certo? Eles iriam precisar de escravos, judeus não serviam, ciganos não serviam, os eslavos serviam. Os judeus Sinti, Roma e eslavos foram vítimas do programa de extermínio pelo trabalho, tá certo? Vernichtung durch Arbeit, programa de extermínio pelo trabalho. Extermínio pelo trabalho. Então, se vai, né? Os judeus, os Sinti e os Roma foram vítimas de experimentos médicos, né? Alguns deles também, Sinti e Roma, e os guetos faziam parte do extermínio deliberado por fome, doenças ou exaustão desses seres humanos. Eu vou parando por aqui para continuar noutra oportunidade esse texto, tá certo? Mas eu quero aqui lembrar o que é que eu estou vendo aqui na tela, da minha TV, certo? Então veja, aqui dá a definição do que é Holocausto. No seguinte, é uma matéria da BBC, que diz que o Holocausto em Auschwitz, brasileiro descreve horrores, né, do Holocausto em Auschwitz, brasileiro. Aqui no próximo, Holocausto, sua origem, como foi planejado e como foi. Aqui não diz quem é, tá certo? Que produziu. Aí o próximo aí também não diz quem produziu, mas diz DW Brasil, documentário, um sobrevivente do Holocausto conta a sua história, tá certo? Deixa-me ver aqui. Holocausto, sua origem, como foi planejado e executado. Eu sobrevivi ao Holocausto, então é isso aí que eu estava falando. Caminhos da reportagem, sobrevivente da história, tá certo? Mostra ali os guardas, né, que tomam conta ali, tá certo? Dos campos, né? Aqui o Brasil Escola falando de Holocausto. Aqui a DW de novo explica os alemães e a cultura da memória, né? E aqui 6.000 pessoas eram assassinadas por dia no campo de Majdanek. Uma reportagem do SBT Brasil, Majdanek, que foi o lugar para onde foi a mãe daquele professor que eu falei aí, né? E que ele esculachou com a menina chorona, certo? Aqui a rua ficou cheia de pele e sangue de crianças, os nazistas carregaram até. Sobrevivente do Holocausto conta história comovente. E aqui os horrores de Auschwitz, certo? Uma criança esquelética sendo carregada, certo? Ali faz lembrar uma criança que agora na guerra da Palestina, certo? Toda machucada, certo? A boca, o rosto, tá certo? Sendo carregado por um pai, e a informação de que ela acabara de fazer uma cirurgia, ou apenas para ilustrar que crianças estavam sendo submetidas a procedimentos cirúrgicos sem anestesia, tá certo? Aqui os alemães sabiam do Holocausto, a população alemã, tá certo, sabia do Holocausto. Quantas pessoas na Alemanha e do mundo sabiam do Holocausto, né, do extermínio, né, de pessoas, tá certo? Querendo saber, tá certo?
Se as pessoas sabiam disso, porque a responsabilidade dos políticos, né, se fala sempre que Hitler foi eleito, pertenceu a um partido político, né, o Partido dos Trabalhadores Unificados, do nacional-socialismo, e sempre se diz que ele não tomou na força o poder, certo? E que ele foi eleito, tá certo? E quem elegeu Hitler? É como aqui no Brasil hoje, tá certo? Quem elege? Quem é que elege esse congresso escroto que a gente tem, sabe? Que é um congresso conservador, que vota tudo, sabe, contra... Por um triz aqui no Brasil, sabe? 59% dos eleitores, 58% votaram no Bolsonaro, bicho. Por um triz as forças aí, né? As forças ampliadas, sabe, de democratas não derrota, sabe? Não é derrotado pelo bolsonarismo. Foi um triz, tá certo? E quem são essas pessoas que votam, né? A mesma coisa se perguntam ali, sabe? Os alemães sabiam do Holocausto, sabiam do extermínio de pessoas, sabe? Dessas pessoas que eram levadas à morte, tá certo? Aqui, o que viu o primeiro repórter a entrar em campo nazista, é uma reportagem da BBC de Londres, né? O relato do primeiro repórter a entrar no campo de concentração de Berger, tá certo? Esse documentário foi postado há 6 meses. E aqui mostra uma senhora, a Lili Ebert, a sobrevivente do Holocausto, de 97 anos, que venceu a Covid, inclusive. Ela escapou de Auschwitz e da Covid, tá certo? Judia comenta os horrores do Holocausto, tá certo? Eu não sei que judia é essa, é uma judia jovem, tá certo? Mas mostra ali Hitler, sabe? E, enfim. E por aí vai, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu agradeço a todos a atenção, peço